sejam bem-vindos. Eu sou a Carla Marques, estou aqui com a Paula Martins. Nós estamos iniciando o canal Questões Sistêmicas em Foco, onde vamos tratar de assuntos da constelação familiar sistêmica. E hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos da constelação familiar. Oi, Paula. Oi, Carla. O que é a constelação familiar sistêmica? Bom, a constelação familiar sistêmica é uma técnica terapêutica. Ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão. Ele compilou várias técnicas, vários estudos que ele tinha e desenvolveu a constelação familiar sistêmica, que é uma técnica que ajuda na tomada de consciência de possíveis comportamentos ou lugares que a gente ocupa, que na verdade tem muito mais a ver com o sistema familiar, com necessidades do sistema familiar, do que com a nossa própria vida atual. De alguma forma, a gente acaba se vinculando a dinâmicas do nosso sistema familiar, e isso traz para a gente hoje desafios que fazem com que a gente precise olhar para isso, para poder tentar entender o porquê que está tendo esse desafio. Esses desafios podem ser sintomas físicos, sintomas emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamento, qualquer tipo de incômodo, qualquer tipo de sintoma pode ser olhado através da constelação familiar para entender aonde que esse sintoma está ligado em alguma dinâmica do sistema familiar. Então, a constelação é uma técnica para ajudar a trazer para a consciência isso. Qual dinâmica que eu estou inserida relacionada ao meu sistema familiar que está fazendo com que eu tenha comportamentos, ou tenha escolhas, ou tenha dificuldades que eu não consigo entender de onde vem. Mas esse sistema familiar, ele envolve só os pais ou também as gerações anteriores? Todo mundo. Então é assim, quando você nasce, você já nasce em uma história que está sendo contada. Muitas pessoas já vieram antes e tiveram muitas informações, acontecimentos, fatos, dificuldades, ganhos, perdas. E todas essas informações estão no seu DNA. Quando você nasce, você não herda só as questões físicas, cor de cabelo, cor de olho, cor de pele. Herda também essas informações do sistema familiar. Então, você herda do seu pai e da sua mãe, 50% do seu pai e 50% da sua mãe, mas o seu pai é feito de 50% do seu avô e 50% da sua avó. E assim por diante. Ou seja, chega em você alguma parte de todas as informações do seu sistema familiar. E aí aquilo que ficou em desequilíbrio pode ser que eu, através dos meus comportamentos, esteja querendo equilibrar isso do sistema. E eu necessariamente tenho que conhecer essa questão que ficou em desequilíbrio ou ela fica mesmo, pode ficar no inconsciente? Na verdade, quem procura a técnica é porque não conhece qual é a dinâmica. Porque a partir do momento que a gente traz para a consciência qual dinâmica que está acontecendo, eu consigo perceber qual postura eu estava. Então, se eu estava ocupando o lugar de pai do meu pai, porque faltou o pai dele, a partir do momento que eu tomo consciência disso, aquilo passa a não ter tanta força sobre mim. Aqueles comportamentos que eu tinha relacionados a essa posição acabam se diluindo, porque eu já tomei consciência. Então, quem busca, geralmente não tem consciência, não sabe o que aconteceu, qual dinâmica. E com a constelação familiar, com a técnica, através dos representantes que a gente coloca, formam-se imagens, a gente consegue entender qual é a dinâmica. E então, você até chegou a falar isso antes, a constelação familiar, ela não é uma terapia. Não, ela não é um processo terapêutico. Ela é uma terapia. Ela é uma terapia. Mas é uma técnica terapêutica. É como se fosse uma ferramenta. Então, você está passando por um processo terapêutico, com psicólogo ou psiquiatra, ou qualquer terapia que você faça. Você pode buscar a constelação familiar como algo que vai acelerar essa tomada de consciência, como algo que vai te ajudar nesse processo. Então, eu sempre brinco que a constelação familiar é como se fosse uma cirurgia. Então, ela é pontual. Ela vai ser feita a partir de um sintoma. Então, você não chega falando, eu quero resolver a minha vida profissional
Não, você vai trabalhar um ponto. Então, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, tenho dificuldade de estar nesse tipo de trabalho. É sempre um sintoma, e aí é uma sessão só. Exato, isso até que eu ia te perguntar, quando que a gente vai buscar, né? Quando que a gente pode buscar a constelação familiar. Então, é uma situação pontual. Por exemplo, a pessoa está com problema no trabalho, no relacionamento. Aí é uma Isso técnica... é muito importante, entender que você precisa chegar com a sua questão. Porque muitas pessoas, eu quero fazer constelação, mas ainda não sabe qual é o tema. Então é isso, não é um processo terapêutico que você vai chegar e vai trabalhar o que vier. Não, você já vem com uma questão específica e vai trabalhar aquilo. Então não tem um acompanhamento pós-terapia, pós-constelação, acompanhamento, se você quiser, é para fazer com um terapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra ou com quem você quiser. Não é com o constelador, porque o constelador ele vai fazer aquela sessão para te mostrar pontualmente qual a dinâmica você estava inserido. Então não tem essa responsabilidade pós-terapia. Sim. A pessoa já tem que chegar sabendo. Um processo coadjuvante à terapia, né? Isso. É importante entender isso, a pergunta é muito boa, porque senão fica pensando, mas então o constelador não tem responsabilidade nenhuma. Tem de explicar isso, de que o constelador vai atuar naquele momento, porque é isso que dá força para o cliente. Porque se o cliente entende que depois ele vai ter esse acompanhamento do constelador, perde essa força do movimento, de entender qual é a postura. Porque o objetivo da constelação é que você entenda qual é a sua postura que te levou para esse lugar e qual deve ser a sua nova postura. É uma tomada de consciência. É uma tomada de consciência. E você tomar a sua força de sair daquele lugar e ocupar o seu lugar. Então é muito importante isso. Tá bom, Paula. Muito obrigada. Nada. E até a próxima. Até os próximos assuntos.